Olá, começa mais um Conversa Criminal Podcast, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Olá, meu nome é Felipe, psicólogo. Agradeço aqui o convite com muita honra, psicólogo forense, para estar falando aqui das questões judiciais do nosso dia a dia. Hoje viemos aqui com a presença do Dr. Felipe Gomes para falarmos sobre a perícia técnica, mais especificamente envolvendo a perícia técnica decorrente, envolvendo a psicologia forense. O professor Felipe também foi um dos nossos convidados no episódio anterior, no episódio 23, que tratamos da psicologia forense. Então, novamente, contamos aqui com a presença do Dr. Felipe para conversarmos a respeito dessa produção de prova técnica. Então confira mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Doutor Felipe, e a respeito da produção dessa prova técnica envolvendo a psicologia forense, o senhor poderia compartilhar com os nossos ouvintes um pouco da sua experiência, a importância desse tipo de produção de prova técnica, principalmente envolvendo casos criminais? É verdade. Até agradeço a segunda oportunidade de estar aqui e justamente poder conversar desses temas, né, um pouco sobre a psicologia forense, que é o tema do meu interesse. Então, para mim, uma oportunidade novamente de apresentar essas questões, de falar um pouco sobre o trabalho, né, sobre o meu trabalho e justamente agora na oportunidade aqui de poder conversar sobre a questão da importância, né, das provas técnicas no sentido da psicologia, né? Ou seja, esse tipo de prova que é produzido dentro de um processo criminal ou até mesmo extrajudicial para falar sobre questões aí ligadas ao comportamento, à motivação dos envolvidos, as questões ligadas aos depoimentos e credibilidades. Todas essas são matérias do qual a prova técnica da psicologia, seja ela uma perícia ou o assistente técnico, que hoje a gente vai falar também aqui da importância do assistente técnico também no processo, não só quando vai haver a perícia, mas também ele constituindo ali a equipe de defesa, justamente para trazer ali uma produção de prova, né, um viés de prova técnico, que justamente isso vai contribuir ali, tanto nas suas teses, mas também vai contribuir de um modo geral naquilo que a gente chama do padrão de qualidade da produção da prova, né? Até mesmo essa matéria existe uma discussão sobre ela, né? A questão da qualidade da prova, até da admissibilidade da prova, né? E já aproveitando aqui a matéria, até me alongando um pouquinho mais aqui na resposta, mas o que já é uma tendência cada vez mais, né? Assim, o judiciário, as decisões judiciárias também serem embasadas em ciência, é isso que eu estou querendo dizer. E aí a prova técnica, a perícia ou a assistência técnica ou uma prova extrajudicial, uma perícia particular, digamos assim, ela justamente vai trazer, né, essa cientificidade para o processo. Doutor Felipe, né, como o doutor mesmo citou, a importância da produção dessa prova, né, seja ali como um perito técnico nomeado, né, pela autoridade judiciária, ou mesmo como um assistente técnico, né, das partes, né, seja ali do investigado, do acusado, ou mesmo como assistente da acusação, né, por parte da vítima. Pela sua experiência, poderia narrar para os nossos ouvintes algum exemplo prático, uma situação assim que durante a sua carreira marcou, que foi ali um trabalho bem importante no decorrer desse processo, né, com essa produção de prova? Claro, a gente poderia dizer
E trabalhos que envolvem, geralmente, essa produção no sentido, por exemplo, de exame de credibilidade, de testemunhas em processo judicial, principalmente quando envolvem crianças, o testemunho de crianças, de acusações de crimes sexuais, por exemplo, é aonde vai também entrar a necessidade dessa matéria técnica para poder também, embora ali a fala da criança, ela é algo que precisa ser considerada, né, e tem uma grande importância em casos como esse, mas todo o procedimento de produção de prova, por exemplo, quando é feito no judiciário através do depoimento especial, é uma matéria que acaba sendo muito importante a participação do assistente técnico, por exemplo, em perícias como essa. Porque muitas vezes esse depoimento especial, falando aí sobre o tema da qualidade da prova, né, muitas vezes esse depoimento especial ele pode ser feito de modo insuficiente ali para a produção daquela prova. Então, não é também incomum em casos do judiciário onde o próprio depoimento ele acaba sendo insuficiente. E existe até uma discussão em si, se só o depoimento, né, uma discussão mais assim, eu diria, filosófica ou epistemológica, se só o depoimento especial, né, ele garantiria ali uma forma adequada de fazer a justiça, até questionando o papel do psicólogo como perito, se ele estaria lá para ser um inquiridor, produzir provas, né, através da inquirição de uma criança. É um tema bem delicado, inclusive, e que na atualidade, né, estou falando isso, você me perguntou de casos que marcam, não estou citando um específico, mas estou dizendo como essa é uma realidade do nosso trabalho. Por exemplo, no dia a dia, na atualidade, justamente em casos que envolvem depoimentos dessa natureza, por exemplo, o depoimento especial. E justamente também essa perspectiva crítica que até precisa ter, se o próprio depoimento especial ele é suficiente ali como um dispositivo de inquirição e de chegar à verdade, mas essa é uma outra discussão, né? Porém, a questão justamente técnica de poder ali, então, principalmente em provas como essa de produção de provas, seja ela antecipada na fase policial ou no próprio processo judicial, né, já se tem até uma compreensão mais moderna, isso que eu quero dizer, do advogado buscando ali na sua equipe de defesa, trabalhando com o assistente técnico, numa produção de prova como essa, por exemplo, ou mesmo numa revisão criminal de um assunto como esse, por exemplo, através de novas provas que ele possa produzir, periciais, né? Novas provas de avaliação da personalidade até de um cliente que possa já estar apenado, e no sentido de verificar ali se tem alguma progressão da pena, alguma modificação a ser feita. Tudo isso fundamentado também, né, não só na questão técnica, mas dentro ali das ciências psicológicas, ela acaba sendo o fundamento de muitas coisas que existem na justiça, como essa que eu citei, né, do depoimento, por exemplo, no sentido de analisar os protocolos, a estrutura, o conteúdo, no sentido da avaliação ali da personalidade ligado a pessoas que cometeram infrações penais, né, qual que é a relação que isso possa ter, né, com essa questão da aplicação da pena. Então, muitas vezes, acaba sendo até, como se diz, subutilizado isso na justiça, no sentido de elevar a qualidade técnica da produção da prova. Por isso que a tendência cada vez mais é justamente essa interdisciplinariedade ali, buscando trazer para o processo judicial questões técnicas, provas técnicas, avaliações, pareceres, né, de outras matérias. Citando
assim como o doutor falou, nessa questão de prova técnica envolvendo, enfim, essas questões tão delicadas, né, o que eu, como advogado, como defensor, o que sempre me ocorre, inevitavelmente, como uma possível prova técnica, né, lançando mão da psicologia forense, seria principalmente em relação aos crimes sexuais, porque são crimes de uma natureza muito delicada, crimes que normalmente ocorrem, né, como falo, a portas fechadas, né, então a palavra da vítima ela tem um relevante peso, né, para o judiciário, né, conforme já tem o entendimento do próprio Poder Judiciário, da jurisprudência a respeito disso, mas, por outro lado, também, como posso dizer, tem esse outro lado da moeda, né, situações que possam envolver ali uma falsa memória ou uma situação envolvendo uma possível violência contra a criança, talvez uma indução de depoimento, enfim, porque são relações tão complexas, né? Ainda mais pensando situações que eventualmente podem envolver uma situação de alienação parental, enfim, é algo bem complexo. Eu até, nessa pergunta, eu até cito um filme que eu vi há um tempo que me marcou, que é o filme A Caça, um filme de 2012 com Mads Mikkelsen, não sei se o doutor assistiu, mas é um caso em que tem uma criança, né, uma menina, e ela praticamente com uma falsa memória, meio que um misto assim de coisa, ela acaba criando uma história de que ela foi ali, possivelmente sofreu um abuso de seu professor, que no fato do filme não ocorreu, mas enfim, acabou meio que surgindo essa história que a criança criou, enfim. A pergunta que eu faço, a partir de um trabalho como assistente técnico, né, lançando mão da psicologia forense, é possível, a partir desse exame técnico, apurar se ali há uma falsa memória ou algo lúdico por parte dessa possível vítima, claro? Tanto, e assim, eu faço a pergunta, tanto no aspecto defensivo de apurar isso, ou mesmo atuando como assistente da acusação, de demonstrar, né, que apesar de ter depoimento especial, de ter a perícia técnica, mas também, eventualmente, como assistente de acusação, corroborar também com as alegações dessa possível vítima. Então, a pergunta que eu faço é assim, se tanto do aspecto da defesa, né, de se apurar uma possível falsa memória, ou do aspecto como assistente de acusação, né, através dessa técnica, corroborar tecnicamente o depoimento dessa possível vítima. Legal, você tocou num ponto bem interessante sobre esse tema, que é justamente a questão da memória, né? Então, veja, você está correto. Essa é a pergunta que se faz para o perito, essa é a pergunta que o judiciário vai fazer desses profissionais, né? O perito, o psicólogo, para que eles possam ali avaliar questões ligadas à memória, à formação da memória e, eventualmente, a uma falsa memória. E por que isso? Porque a compreensão do que é a memória é justamente uma compreensão da psicologia. Então, muitas vezes ali, na questão do direito, ele não tem como aferir isso, por isso que ele vai precisar do perito. Então, respondendo a sua pergunta, é possível sim, justamente porque essa é uma questão da psicologia ser avaliada, é uma categoria da psicologia, ou melhor dizendo, é uma dimensão psicológica do sujeito, a memória também. Né? A memória, quando você toca nesse assunto, é muito interessante porque nós vamos poder identificar como as questões são armazenadas na memória, como a memória funciona. Então, quando você fala da memória, é importante entender que ela é um processo psicológico básico do ser humano. Então, ou seja, também preciso compreender o que é memória, né? Eu às vezes até brinco também quando eu vou explicar esse tema sobre as falsas memórias, inclusive eu fiz uma série de lives recentemente, está aí no meu perfil, sobre as falsas memórias, e lá eu falo que para primeiro você saber o que é uma falsa memória, você tem que saber o que é a memória.
Ou seja, como a memória funciona, como funciona o processo de armazenamento de informação. Então, a memória nada mais é que um processo de armazenamento das informações. E é muito importante saber, que é o mais interessante, é que a nossa memória são duas coisas. Ela, primeiro, funciona por associações, então é muito comum você associar uma coisa a outra e a nossa memória vai funcionando por associações, e existe um processo de armazenamento então das memórias, o interessante é saber isso, e dentro desse processo existem etapas do armazenamento da memória e também etapas de recuperação da memória. Por isso que podem haver prejuízos, tanto na hora de armazenar uma informação, quanto na hora de recuperar aquela informação que você armazenou. Então, isso que nós vamos ali investigar numa avaliação de como formou aquela memória. E uma coisa mais importante de saber é que justamente a memória humana, por incrível que pareça, a característica que mais influencia a memória, você sabe qual é? Não, doutor, qual seria? Notem, é justamente a característica da sugestionabilidade. Então, a nossa memória, ela é sugestionável, existe essa característica, Então, diante de todas essas questões, tá vendo? A memória passa a ser, sim, um problema dentro de um exame que a gente realiza, que é o exame da credibilidade. Por isso que eu falei do padrão de qualidade da prova, ou seja, para aferir uma credibilidade a um discurso ou a uma prova, essas avaliações sobre o armazenamento, o processamento das informações, a recuperação, elas precisam ser avaliadas do ponto de vista técnico para você poder identificar se o ponto de credibilidade é possível ali você aferir em determinada situação, em determinado discurso. Então, essas questões, e justamente o protocolo da entrevista do depoimento especial, que é a entrevista investigativa, ele vai usar de uma técnica que é de verificar cognitivamente, O que é cognitivamente? Verificar esses processos psicológicos sobre o armazenamento da informação, através ali das entrevistas com a criança, de uma forma adequada à linguagem da criança, mas recuperando da memória essas informações. E como isso é feito dentro da técnica do depoimento especial e do protocolo? Através de uma etapa que a gente chama de reconstrução do contexto original da cena através da memória. Então, veja, e muitas vezes o profissional técnico ele não faz isso tão bem feito ali no depoimento especial. Daí, de novo, a importância do assistente técnico, porque ele deve reconstituir ali na entrevista, através da técnica, a cena da memória da criança e reconstituir aquela cena na entrevista. Então, é assim que ele aplica o protocolo para verificar se aquela informação, como você falou, ela está armazenada na memória, ela tem problemas ela tem algum tipo de problema ali na formação dela, de manipulação, enfim, ou de outras questões que também distorcem a questão da memória. Mas, justamente essa questão do protocolo, que é recriar o contexto original, permite você avaliar, porque você coloca a criança na cena cognitivamente e explora da memória dela os detalhes do qual ela vai narrando a história quando você vai explorando aqueles detalhes. É assim que o protocolo diz para você averiguar essa questão cada vez mais ali na entrevista. E essa é a parte mais potente do protocolo, digamos assim. Essa é a parte que vai reconstituir a cena através da memória, vai explorar. É como se fosse uma analogia que eu faço, é como se fosse uma perícia de local de crime.
ele reconstitui a cena, tá vendo? E a entrevista do depoimento psicoespacial, o perito deveria reconstituir a cena com a criança. E muitas vezes ele faz isso muito rápido, né? Não aprofunda esses detalhes. E quanto mais reconstituir a cena, que é a parte mais potente do depoimento, melhor, porque é como o doutor colocou aqui na sua pergunta, tá correto, né? Melhor porque vai ajudar a identificar se aquilo é uma formação da memória, se é uma falsificação, né? Era essa palavra que não me veio, se é uma falsificação da memória, uma distorção, né? Aqui é justamente essa exploração do contexto original através da memória. É uma técnica cognitiva que pode ser aplicada, pode e deve ser aplicada, e o protocolo do depoimento, ele pressupõe o uso desse tipo de técnica que eu estou descrevendo aqui mais ou menos para vocês. É até interessante essa questão da falsa memória, né? Que me ocorre, por exemplo, tem uma série documental da Netflix que se chama Making a Murderer, que é um caso real que ocorreu no meio oeste nos Estados Unidos, em que uma pessoa ela foi condenada injustamente por um crime de violência sexual, e houve ali, na verdade, um reconhecimento, vamos chamar assim, por indução por parte da polícia, né? A polícia tinha uma pessoa que, enfim, que já tinha alguns problemas ali com a autoridade policial local, eles tinham um retrato dessa pessoa e apresentaram esse retrato para a vítima. E a vítima reconheceu aquela pessoa do retrato como o seu agressor. E ele foi condenado, ele permaneceu 18 anos preso, e após esses 18 anos, a partir de um exame de DNA, verificaram que ele realmente não era o agressor, que era uma outra pessoa. Mas a vítima, a partir desse reconhecimento, ela construiu essa memória, né, essa falsa memória de que aquela pessoa reconhecida teria sido o seu agressor. Uma outra coisa também que é muito comum, nós que militamos, estudamos, né, o processo penal, é a questão dessa também falha de reconhecimento que ocorre aqui no Brasil, né, normalmente pela autoridade policial, no sentido de não respeitar o que dispõe o artigo 226 do CPP, que até eu vou pedir licença para ler rapidamente, que consta que, quando houver necessidade de fazer seu reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida, e a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer reconhecimento a apontá-la. Então, no sentido assim de colocar várias pessoas ali, como a gente vê nos filmes, né, em volta do suspeito, pessoas que guardem assim alguma semelhança para, a fim de evitar alguma falsa memória para a pessoa que ele está a reconhecer. Contudo, o que ocorre muitas vezes na prática é que as delegacias, a autoridade policial, muitas vezes tem um chamado álbum de reconhecimento, álbum de suspeitos, né? A pessoa chega na delegacia, fala, olha, fui roubado por uma pessoa com essas características, né? Daí a polícia muitas vezes pega esse álbum de suspeito e mostra lá a foto. Olha, foi essa pessoa aqui? E não é raro, a vítima acaba reconhecendo a pessoa da foto e não foi a pessoa da foto que cometeu o crime. Então, até emendando, né, a pergunta que eu fiz anteriormente a respeito das falsas memórias, o que o doutor teria, por exemplo, a dizer a respeito desse tipo de reconhecimento por uma foto, se isso realmente poderia induzir uma falsa memória, né? Então, olha só, que legal. Vamos incluir essa pergunta do reconhecimento, que é um problema, né, e um problema que está sendo debatido, e um problema clássico, né, assim, no judiciário, e vamos ampliar agora para tudo que envolve
questão de depoimento, de memória, de testemunho. Agora a gente entra na parte, veja bem, da psicologia do testemunho. Não só a questão da memória, mas olha como a memória é essencial, porque é exatamente esse o tema que a gente está tocando aqui. Tanto num testemunho, num reconhecimento fotográfico, de imagem, ou num depoimento da percepção de uma testemunha que testemunhou um fato, porque o fato também tem a ver com a percepção da testemunha, não só com a questão do que ela presenciou, mas a percepção, né? Então, ou seja, são duas coisas diferentes, são os órgãos do sentido né, que primeiro ali trazem a informação e a percepção do que ela tem. Então, a questão da memória, ela é problemática em muitos contextos. Por isso que é tão clássico na justiça, né, situações como essa que você citou, né, de pessoas que foram condenadas injustamente por reconhecimento, por problemas no reconhecimento, por problemas no depoimento, por problemas na testemunha, por problemas na memória. E por que isso acontece? Exatamente por conta da mesma categoria do que nós estamos discutindo aqui, que é o problema da prova testemunhal, ou seja, a testemunha, né, que vai ali utilizar uma percepção pelos seus órgãos do sentido de como ela armazenou a informação, de como ela recupera aquela informação, né? E tudo isso é muito problemático e leva a esse tema que é a condenação de inocentes. E que aqui no Brasil a gente tem, inclusive, muitos exemplos, índices altos, justamente pela precariedade do que a gente está até conversando aqui, da prova técnica, do padrão de qualidade da investigação, é justamente por conta dessa precariedade. E aí tem mais problemas ainda. Mas a questão é que, dessa categoria da memória, então tudo isso é muito problemático. A credibilidade de uma testemunha que viu, que lembrou. Por isso que a psicologia, ela tem que estar nessa matéria dentro do judiciário, porque ela vai dar uma visão ali para compreender o gerenciamento da testemunha, da prova testemunhal. Isso é fundamental para o judiciário, seja para acusação, seja para defesa. Agora, a defesa, quando ela traz esse pensamento integrado dentro do processo, ela passa a ter uma compreensão diferente também do processo. Ou seja, ela consegue gerenciar as testemunhas através ali desse entendimento sobre os problemas que existem com a prova testemunhal. Você colocou do reconhecimento, e veja como isso se estende para praticamente todas as situações que envolvem prova testemunhal. Se você for ver bem, todas elas necessitam desse tipo de perícia para o judiciário, para que possa ter um entendimento técnico maior. Então, essa é uma questão. E a segunda questão, a segunda implicação, tem relação com aquilo que eu falei sobre a sugestionabilidade da memória e as etapas, os problemas que podem existir. Ou seja, eu quero dizer que a memória é uma categoria muito falível, muito suscetível ao erro. Mesmo uma memória saudável e normal, esse fenômeno do erro da memória, ele é muito suscetível pela própria característica da memória, que é justamente a associação e a sugestionabilidade. Então, é um fenômeno muito mais comum do que a gente imagina, formar memórias que nunca existiram pela sugestionabilidade, inclusive. É possível que, inclusive, um adulto normal, uma pessoa normal ao longo da vida, internalize memórias erradas, de datas erradas, de situações erradas que ela junta com uma outra situação porque faz muito tempo e mistura a memória, algo sem importância,
por exemplo, mas que demonstra, o que eu quero dizer é que é natural da memória esses pequenos enganos. Isso não chega nem a ser uma patologia, né, ou uma psicopatologia. E se tiver psicopatologias envolvidas, que geralmente tem, aí a situação é muito mais complexa. Aí eu preciso relacionar todos esses problemas que eu falei com a psicopatologia dos indivíduos, dos envolvidos. E quem vai fazer isso? O profissional desse campo também trazendo ao advogado uma visão, né, psicológica para o processo dos envolvidos também, do funcionamento da memória, dos processos psicológicos, dos testemunhos. É dessa maneira que ele vai ali apresentar isso. Mas o que eu queria destacar é justamente esse ponto que você colocou, né? É mostrar, olha, desse ponto de vista que eu demonstrei aqui, como é problemático essa questão da memória, né? E quando envolve psicopatologias ainda, muito mais. Então, tudo isso precisa ser avaliado e às vezes fica de fora. Ainda mais pensando em situações em que na prática vemos, né, principalmente em situações em que as únicas testemunhas arroladas pela acusação normalmente são os policiais condutores ali do acusado, né, a delegacia, e testemunhos, depoimentos testemunhais que ocorrem meses ou anos após o fato, e é tão difícil, né, até para nós leigos pensarmos, né, que qual é o ponto de credibilidade de tal depoimento, né, ainda mais usado pela acusação, considerando que é meses ou anos após o fato, né? Então é realmente complicado, e eu vejo assim que traz uma insegurança jurídica, enfim, de condenar uma pessoa com base em depoimentos que podem, enfim, estar de alguma forma induzido ou, né, com essa falsificação da memória, como o doutor citou, mesmo que não seja de forma intencional, de má fé, né, dessa testemunha. Exatamente. Então, isso tudo para ver como é um problema mesmo, essa questão da memória, dos depoimentos, e aí, por isso, a perícia, exatamente, a gente está conversando aqui, por isso a importância da perícia, a importância técnica, porque se espera que possa responder minimamente a essas questões. E o doutor colocou um termo muito interessante, né, que leva a uma insegurança jurídica. E eu posso até dizer, aproveitando, o doutor perguntou um pouco aí do dia a dia nosso como assistente, que também considero que depois do depoimento especial, porque eu já atuo há muitos anos nessa área de consultoria, né, e assistência técnica, e que depois do depoimento especial, que é relativamente recente, a preferência para o depoimento especial, porque antigamente era a perícia psicológica, né, que é uma avaliação muito mais profunda do que o depoimento, mas recentemente se adotou o depoimento na perspectiva de ser um protocolo de investigação, como esse que eu descrevi aqui, que em uma única entrevista, né, para também extrair ali as informações, e no princípio de não revitimizar, né, ali de várias entrevistas, né, se preferiu esse protocolo do depoimento, e ele é relativamente recente. E depois dele, né, vem aumentando esse tipo também de demandas, né? Era nisso que eu queria chegar, de casos que vão ter o depoimento, de denúncias e de condenações de inocentes também. Essa demanda, ela vem aumentando, e vem aumentando também, eu achei interessante esse termo, porque também com esses problemas, né, o doutor tocou exatamente num ponto, a gente vê isso na prática, no dia a dia, era isso que eu ia querer dizer. A gente vê também os clientes, né, vivendo essa insegurança jurídica,
sobre esse termo, né? Ou seja, uma falsa acusação pode acontecer com qualquer um, né? Claro, ninguém está isento de determinadas situações, né? Mas a sensação de uma insegurança jurídica, de não ter como se defender, de não ter dispositivos ali de buscar a verdade, de averiguações, né? De perícias técnicas. Então, essa sensação de insegurança jurídica também é uma realidade do dia a dia do nosso judiciário ou da pessoa que está ali né, em relação com a justiça, o jurisdicionado. Então, é uma realidade do nosso dia a dia. E quer queira ou não, o advogado, o próprio assistente técnico, né, acho que o sistema judiciário como um todo está envolvido com essa situação. Doutor Felipe, há hoje o que podemos considerar os chamados fenômenos psicológicos do direito, né? Um desses exemplos que eu vejo é a Lei Maria da Penha, que temos ali um dispositivo que caracteriza a violência psicológica para a mulher. Mas, em contrapartida, para nós do direito, né, trabalhamos com a letra fria da lei, né? Vamos ali apenas nessa interpretação da letra da lei a respeito de uma situação jurídica, né, de um fato jurídico que envolva a violência psicológica. Contudo, aí já estamos extrapolando, né, o direito no sentido de classificar, num caso prático, o que seria uma violência psicológica. A respeito disso, e também se o doutor quiser citar outros exemplos, né, que tem essa interseção, né, do direito com a psicologia forense, mas em específico, assim, como poderia se caracterizar numa situação prática, através de uma perícia técnica, como assistente técnico, uma violência psicológica? Perfeito, a gente pode citar outros, mas esse ponto ele é importante sim, porque ao meu ver, primeiro, eu considero um pouco, né, esse é um pouco o outro lado que a gente está conversando, né, apesar aí das fragilidades, né, as precariedades que a gente tem, eu considero também de uma certa forma um certo avanço, né, de cada vez mais, né, como você bem colocou aqui, fenômenos psicológicos sendo reconhecidos ali por questões legais, né? Como é o caso aqui específico, né? Haja visto, a gente pode falar de outros, mas o específico do que caracteriza a violência psicológica, né? No caso, contra a mulher, por exemplo. Então, o que caracteriza essa forma de violência. E veja, é claro que recentemente, se eu não estou enganado, a partir de 2015, a última alteração foi ali no texto justamente, né, como você colocou, objetivamente, incluir a violência psicológica no sentido de fazer ameaças, causar danos psicológicos, né, questões ali dessa natureza. Então eu considero como um avanço sendo reconhecido ali, embora esse fenômeno já era compreendido, mas ser reconhecido pelas questões ali legais, né, também, fazendo justamente essa importância. Eu considero como um avanço nesse sentido. É claro que tem muitos outros, e acredito que a tendência é avançar cada vez mais. Então veja, só num exemplo prático, em casos como esse, né, o que eu estou querendo dizer? Como entrou nesse dispositivo legal da Lei Maria da Penha ali a caracterização de um fenômeno psicológico como uma forma de violência, se você pegar lá no texto, para você realizar aquele tipo de avaliação, somente um psicólogo vai poder aferir, que esse é o papel do perito, né? Aferir para a justiça a gravidade do dano, por exemplo, né? Se houve um dano, qual é a gravidade, em casos, por exemplo, de violência psicológica. Então, aquilo que está descrito ali na questão legal, somente um perito ou um assistente técnico vai poder fazer essa avaliação para a justiça.
Então, por exemplo, num caso de uma mulher que sofreu situações de violências como essa, e ela vai propor uma ação criminal e ela não tem provas, veja, e essa é a dificuldade, porque essa é uma forma de violência que não deixa provas materiais. Porém, elas deixam provas de outras ordens, que são provas psicológicas. A gente também tem essa nomenclatura, né? São vestígios imateriais. Ou seja, imaterial é relativo a algo que não é um vestígio biológico, né, concreto. Ele é psicológico, comportamental, de uma outra ordem. Então, justamente essa dificuldade de produzir a prova, num caso como esse concreto, a cliente, por exemplo, do advogado, ela pode buscar o assistente técnico para fazer essa avaliação independente e, por exemplo, diagnosticar se enquadra naquele item da violência psicológica, como descrito ali na questão legal e penal, e qual o impacto daquilo. Então, ele caracteriza ali a forma de violência, ele afere o dano, fundamentando um pedido, por exemplo, outros tipos de pedido, né? Mas essa é a importância em casos como esse, né? Em casos, olha, recentemente também estou atuando em um caso até similar a esse caso que apareceu na mídia, mas numa proporção muito menor, que também não é incomum na justiça, no sentido de relações entre mãe e filhos e filha, quando tem também problemas que envolvem a Lei Maria da Penha, envolvem violência psicológica, violência física. Veja que esse é um fenômeno comum, inclusive numa relação de mãe comum, entre aspas, eu estou querendo dizer, é comum também dentro aqui da psicologia forense, da psiquiatria forense, esse tipo de relação, sobretudo entre mãe e filhas. Então não é algo incomum. E também existe isso em matéria judicial. E agora, cada vez mais novo com essa questão legal, porque embasa ainda mais uma violência psicológica, no sentido ali de colocar medidas protetivas. Pode haver uma facilidade maior de uma filha colocar medidas protetivas em relação à sua própria mãe, ou em relação a outras pessoas, né? Homens, ali, vários outros tipos de formas de violência. Então é dessa forma, né, que já fazíamos isso antes da lei, né, nesse tipo de avaliação, e com os dispositivos legais vai cada vez mais tendo o entendimento, o reconhecimento, né? Não sei se eu esclareci também sua pergunta. Sim, até o que eu penso na atuação, né, como um advogado, é situações como o doutor falou, né, hipóteses em que o advogado está atuando pela vítima, né, ali está como um assistente de acusação e precisa caracterizar essa violência psicológica. Ele poderia lançar mão de um psicólogo forense como um assistente técnico para, enfim, produzir esse laudo e, por consequência, gerar essa prova, correto? Exatamente, porque muitas vezes ele pode ter essa dificuldade na propositura de uma ação, né? Ou seja, ele não tem muitas provas que embasam. Então, essa prova pode ser produzida dessa maneira, no caso, não precisa nem ser assistente técnico, né? Porque não necessariamente está havendo uma perícia, mas é uma avaliação independente, né, de um profissional que tem essa expertise. Isso é muito importante. Outra coisa que eu vejo, só fazendo um parêntese aqui, mas já aproveitando a oportunidade, eu vejo que o advogado tem dificuldade muitas vezes de entender que o profissional que faz essa avaliação, ele tem que ter uma expertise diferente do profissional clínico, que faz um atendimento terapêutico e de saúde mental, porque ele vai fazer uma avaliação para a justiça.
Então, só um parênteses, mas é importante. Muitas vezes o advogado não diferencia e orienta o cliente a buscar um psicólogo, quando ele deveria buscar um psicólogo com capacitação em psicologia forense para fazer esse tipo de avaliação, para fundamentar o processo, não para fazer um atendimento psicológico. E aí, por que isso? Porque também o raciocínio é diferente, né, do profissional que vai dar um laudo para a justiça e do profissional que faz um laudo de saúde mental, porque ele não vai fazer a relação de causalidade ali, de nexo causal com a situação judicial, né? Então, é só esse parênteses. Mas voltando ao assunto aqui, o raciocínio está correto o que você colocou, né? Ele vai fazer ali uma prova independente, né, de um profissional que tem essa capacitação, essa expertise, que vai poder relacionar com a matéria jurídica. Então, ou seja, ele vai produzir uma prova para fundamentar uma ação na justiça. Por isso que ele ainda não é o assistente técnico, ele é um avaliador independente. Mas ele produz a prova no sentido assim, ele avalia o dano, ele avalia a consequência do dano psicológico, para poder fundamentar uma medida protetiva, um processo criminal, formas de violência dessa natureza também entra na nossa matéria de avaliação. Até que me ocorre nas hipóteses que a gente chama de ação civil ex delicto, né, que é compensação indenizatória, né, decorrente do crime, né, pensando principalmente quem é vítima, né, desse crime. Eu penso que esse tipo de produção de prova é interessante até para fixação de eventual indenização por dano moral, penso, né. Então, agora você tocou em outro tema muito interessante também. E olha só como você foi perspicaz. Eu até nem trouxe esse assunto, porque eu sei que a gente está no podcast aqui criminal, e aí eu falei, vou evitar de ir lá para o civil, para o trabalhista, que é quase a mesma matéria, né, de avaliar o dano, por exemplo. Mas que depois eu também estava repensando na minha forma de atuação, porque é justamente essa compreensão que às vezes o criminal precisa ter para orientar o cliente até o fim, porque o que eu estou vendo agora é que a tendência cada vez mais é que o processo criminal também desencadeie um outro processo, muitas vezes, de dano, de discussão de dano moral ou dano psicológico. E aí, veja bem, aí a avaliação desse dano também, ela vai ter que ser feita, né? Isso já fundamenta esse dano moral também, e pode ser feita também uma nova avaliação, né, nessa outra ação de dano moral para demonstrar a extensão do dano sofrido, né? Qual foi a extensão, qual foram as consequências, né, dentro do processo civil, né? Então, vai haver a perícia nessas duas áreas. Olha que interessante. Vai haver a perícia na área civil, ali, sobre a violência, sobre o impacto, complementando. Você tem razão. Por isso, o advogado criminalista, o que eu quero dizer assim, talvez ele sabendo dessas possibilidades, ele já sabe pelo menos orientar o cliente ou aonde isso pode desdobrar, e essa consequência de um processo criminal pode desdobrar no futuro em um processo de uma ação de dano moral, dano psicológico, não só em relação a isso, como inclusive também no caso que a gente estava conversando de falsas memórias, de outros crimes, crime de difamação, danos morais, pode implicar. Então esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Quero que mais uma vez agradecer a presença do professor Felipe Gomes, que veio aqui nos brindar seu conhecimento relacionado à produção desse tipo de prova técnica relacionado à psicologia forense. Então, professor, doutor Felipe, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E temos aqui um público, né, composto por advogados, estudantes. Se o doutor quiser passar algum recado, fazer a divulgação do seu trabalho, fique à vontade, por favor.
Legal. Olha, eu que vou agradecer aqui ao convite, novamente, de poder estar aqui nessa oportunidade, né? Se a gente veio uma segunda vez, é a confirmação, então, que deu certo. Espero também vir em outras. Fiquei muito feliz com o convite. Espero mesmo que tenha agregado um pouco do que eu trouxe aqui para o público que assiste, para vocês, os advogados, estudantes. Queria ressaltar que sempre quando participo é uma oportunidade de poder não só apresentar um pouco sobre o trabalho, mas de debater as ideias, que eu sempre percebo a importância desse tipo de troca, e muitas vezes cada profissional vai trazer um pouco ali da sua área, de um conhecimento que vai agregando, e eu sempre vejo o advogado buscando muito conhecimento para o seu trabalho, diante das questões difíceis mesmo, que envolvem ali a prática do dia a dia, Porque eu também, como sou um profissional que atuo na prática, aí já falando um pouco do meu trabalho, eu sou psicólogo de formação, tenho essa capacitação na área, estou há 12 anos já também atuando através da minha consultoria, em que eu presto esse tipo de serviço de consultoria técnica para advogados, os seus clientes. Tenho diversas parcerias com diversos escritórios que tive a oportunidade de atuar também em casos importantes, interessantes. Então, isso tudo vai constituindo ali como uma possibilidade também e uma experiência. Então, assim, meu objetivo aqui é poder ter agregado, espero que tenha agregado mesmo alguma coisa sobre essas informações. Eu vou deixar o meu contato aqui, quem quiser acompanhar meu trabalho no Instagram, os conteúdos, quiser conversar alguma coisa sobre o programa, alguma coisa que a gente colocou aqui, alguma dúvida que ficou, é só me mandar ali no Instagram, super fácil, eu respondo. E lá também, quem quiser saber alguma informação sobre o trabalho, sobre a consultoria, como você pode levar para algum caso, alguma parceria, também é só chamar lá, e aí eu explico como funciona. Tenho o meu parceiro que vai poder atender vocês, e eu vou deixar aqui, @felipe.psicólogo, bem simples. Maravilha, doutor Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de agradecer você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, compartilhe, e assim vamos propagando o conhecimento. Também te peço que me siga nas redes sociais, em especial no Instagram, no perfil @augustorodrigues.criminal. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Um grande abraço e até a próxima.